Pronto, pessoal. Então, hoje, querendo ou não, a gente já debateu um pouco sobre essa questão do atendimento humanizado. Só um minutinho deixa eu entrar aqui no celular, que não cheguei a entrar e eu acho que tem alguém pedindo para entrar na aula. Pronto, já entrou aqui. Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco a questão do atendimento humanizado. Então, como eu já tinha dito a vocês, a gente vai debater um pouco sobre essa questão, mas vamos focar na questão da qualidade. Então, hoje também vamos trabalhar a questão da humanização versus qualidade. Até que ponto a humanização ela interfere ou ela anda atrelada a esse processo de qualidade. Então, fala-se muito em revolucionar a saúde, em trazer formas que melhorem no diagnóstico, em formas e mecanismos, vamos dizer assim, tecnológicos voltados para exames, para fechamentos de diagnóstico, para, vamos dizer assim, centro cirúrgico durante uma cirurgia. E aí, à medida que o tempo foi passando, a ciência, a saúde foi evoluindo e novas formas, novas técnicas foram se aperfeiçoando. E cada vez mais a máquina está adentrando ao nosso ambiente. Em alguns locais, a cirurgia ela é realizada por um aparelho. Hoje, em alguns locais, a recepção tem uma pessoa, mas quem organiza a questão quem chegou, da fila, quem vai entrar para fazer a classificação de risco é uma máquina, através de uma programação. Então, fala-se muito em, vamos dizer assim, em revolucionar a saúde, mas esquece o principal que a gente debateu durante toda a nossa semana, a questão do ser humano, a questão do olhar para as necessidades desse cliente. Então, o atendimento ele vai se tornando técnico, ele vai se tornando, vamos dizer assim, automático. E à medida que vai evoluindo, os profissionais eles sentem a necessidade de se capacitar em relação à técnica. Notem que muitos profissionais procuram fazer especializações de acordo com o que está vivenciando no momento. Eu preciso fazer uma especialização em UTI, em urgência e emergência. Eu preciso fazer um curso a respeito de ventilação mecânica, a respeito de auxiliar na questão da intubação, na questão de como realizar ou como auxiliar na questão de uma parada cardiorrespiratória. Então, fala-se muito nessa questão. E está correto? Sim, a todo momento a gente precisa se capacitar, a gente precisa se reciclar, se renovar. Mas esquece de falar nesta palavra, humanização, qualidade. Hoje, quando a gente procura um serviço de saúde, quando a gente procura, é porque a gente quer que nossa necessidade seja atendida. Eu quero a cura, eu quero o tratamento. As pessoas já estão tão calejadas a um mau atendimento que quando elas são olhadas de uma forma diferente, elas já suspeitam de algo a mais. Elas já suspeitam de estar infringindo a questão da privacidade, a questão, vamos dizer assim, indo além da relação profissional e cliente. Então, temos que ter, claro, esse cuidado com esse olhar, também a forma que vamos prestar esse atendimento, porque as pessoas estão, vamos dizer assim, não adaptadas a essa questão da qualidade do atendimento. Por isso que também é tão importante essa questão da avaliação, que muitas vezes nós, pessoas, não realizamos. Como assim? Às vezes a gente liga para uma central de internet. Às vezes você vai fazer um atendimento e a recepcionista diz: olha, clique aqui e diga se você teve atendimento. Foi bom, ruim, péssimo? Isso é uma forma de avaliar.
e ver a forma ou aonde eles estão errando para melhorar. Mas a maioria das pessoas preferem sair dali e falar mal do que chegar e chamar. Olha, eu quero falar aqui como um coordenador. Eu quero falar, pronto, com você mesmo, como profissional. Olha, eu não gostei disso, disso, disso. Você precisa melhorar. Infelizmente, não existe essa relação. As pessoas não se sentem à vontade para isso e as pessoas não se sentem à vontade para receber certas críticas. Então, o que é que esperas? Essa quebra. Então, às vezes eu atendo e penso que está tudo bem, porque ninguém nunca chegou e disse nada para mim. Como a gente diz, quem cala, consente. Mas é lá na frente que a gente vê os resultados. Pacientes, né, clientes abandonando o tratamento, clientes não melhorando, a questão de, vamos dizer assim, falta de qualidade, falta de resultados, aumento da permanência de internação, piora no quadro. Claro, a piora pode existir relacionada à patologia, mas também a essas necessidades. Então, tem se voltado para essa questão da humanização junto com a questão da técnica, com a questão tecnológica. Então, o objetivo do atendimento humanizado é o que a gente já debateu, é a empatia, literalmente. É se colocar no lugar dele, imaginar que ele saiu daquela zona de conforto, que ele saiu da sua casa e buscar a melhor forma de atender qualificadamente aquele processo. E qualificado não é só chegar e administrar a medicação na hora errada, na hora certa. Não é só chegar e fazer um diagnóstico de enfermagem. Qualificar vai além desse olhar. Vai o olhar do ambiente, vai a questão do conversar com aquele cliente, vai a questão do familiar. Então, vai muito além. Vai também a questão de um trabalho realmente, como a gente debateu até ontem, multiprofissional, onde tem esse engajamento da equipe na hora de tomar uma decisão, na hora de auxiliar. Senão, o atendimento e a saúde acaba desandando e aí fica longe de qualidade. E, consequentemente, os profissionais que ali estão vão errar, vão cometer erros, aquela instituição vai chegar a fechar e os pacientes é que vão receber e, infelizmente, ficar com esse processo de consequência e ter as sequelas. Então, é importante essa questão da humanização, por quê? Porque a gente consegue identificar, a gente consegue manter a segurança do paciente e, consequentemente, a segurança do profissional. Um ambiente que tem qualidade, um ambiente que tem uma estrutura favorável, que tem equipamentos favoráveis, onde todos trabalham em cooperação, todos valorizam a importância de cada um, também acontece a interação com o familiar, aí sim a gente consegue atingir 100% da qualidade no local. Então, como diz a questão do Humaniza SUS, a humanização é a valorização dos usuários, também dos trabalhadores e, claro, dos gestores nesse processo. Valorizar os sujeitos é oportunizar uma maior autonomia, a ampliação da sua capacidade de transformar a realidade em que vivem, através da responsabilidade compartilhada. Então, o tratamento não é só para vir do profissional, também tem que vir do nosso cliente. Então, por isso, essa questão de atendimento compartilhado, responsabilidade compartilhada. Então, se eu administro a medicação, é um remédio, um comprimido que ele tem que tomar. Aquele cliente ele tem que realmente fazer uso daquele comprimido naquela hora. Como a gente vê em alguns relatos, reportagens, até mesmo em filmes, trazendo essa questão das pessoas que nem utilizam a questão da medicação, fingem, mentem, omitem. Mas para isso a gente precisa dessa relação. A gente precisa da criação de vínculos, a gente precisa dessa participação e, claro, sempre ter essa roda de conversa e avaliar os pontos positivos, os pontos negativos, o que é que a instituição precisa melhorar, o que é que a instituição, como gestora, melhora, como profissional e, claro, o que é que podem fazer para os usuários atuarem direto ou indiretamente nesse processo. E os benefícios, claro, são enormes para o usuário e o profissional. A gente já estudou até atrás também na questão do princípio, né, da Política Nacional de Humanização,
E aí a gente consegue trazer uma mudança desse cenário. Muitas pessoas têm, vamos dizer assim, fobia ao hospital, têm medo desde pequenininho, por exemplo, aos profissionais de saúde. Mas quando a gente traz esse outro olhar, essa outra vertente, a gente consegue melhorar esse atendimento, melhorar essa visão e fazer com que, de fato, as pessoas procurem a instituição para uma forma de prevenção, não apenas de uma, vamos dizer assim, tratamento, que é o que mais acontece. Claro, a saúde, os profissionais de saúde estão ali para atuar nesse processo de recuperação, de cura, de reabilitação, mas, sobretudo, estamos para a prevenção. E ainda existe uma falha muito grande nesse processo de prevenção, tanto por conta dos profissionais em realizar de fato, como por conta da população. Quem é, vamos dizer assim, de 10 pessoas, uma geralmente faz a questão de exames de rotina anual, vamos dizer assim, busca um profissional, faz avaliação. Os outros 9, deixa a vida me levar. E aí, infelizmente, muitas vezes, quando descobre, já está avançado, já é algo mais grave. E, claro, vem um tratamento, vem toda aquela, vamos dizer assim, estresse, toda aquela negação, aquela falta, vamos dizer assim, de entusiasmo, aquela ansiedade, aquele medo. Tem pessoas, né, pacientes que dizem pra gente assim, eu vou estar fazendo nada exame de rotina. Ó, e quem procura acha, doutor. Claro, não é quem procura acha. A doença ela vai estar ali, independentemente de você fazer uma prevenção, né, o exame de rotina ou não. A única diferença é que no exame de rotina, eu consigo diagnosticar muitas vezes precocemente. E a doença ela não conseguiu ainda se alastrar, ela não conseguiu, vamos dizer, se raizar. Já quando a gente não faz, que aparecem os sinais e sintomas, a doença já está alastrada. Exemplo, teve uma paciente que ela sentia, vamos dizer assim, fortes dores abdominais. Dessas dores abdominais, ela não procurava um médico, não procurava nenhuma assistência. As dores vinham e sumiam. Ah, hoje sumiu. Pronto. Nesse de vir e sumir, quando veio de vez que não sumiu, aí ela foi encaminhada de imediatamente para o hospital porque já estava algo mais grave. Quando chegou lá, ela estava com, vamos dizer assim, o apêndice dela tinha estrangulado, ela precisava entrar num centro cirúrgico, passar por toda uma cirurgia, teve toda uma complicação. Muitas pessoas morrem sim de apendicite ainda hoje, infelizmente, por falta até mesmo do fechamento do diagnóstico, do conhecimento da população e de alguns profissionais que suspeitam de várias outras coisas. É colite, não, é gastroenterite, é apenas, vamos dizer assim, alguma doença renal. E, infelizmente, não acabam suspeitando de fato da doença em si. Ah, Isadora, mas tem um examezinho que faz e é simples de saber. Nem sempre, porque existem casos e casos. Nem toda patologia vai se, vamos dizer assim, reagir, né, mostrar, se revelar igualmente para cada um. Vai depender do organismo. Então, alguns a gente consegue diagnosticar facilmente com sinais e sintomas, outros não. Outra doença ela vem mascarada. Então, é nesse olhar que a gente precisa trazer a humanização, a qualidade e, claro, todo o nosso conhecimento para isso. E, consequentemente, favorece a memória afetiva dos pacientes. Eles criam realmente esse vínculo lá na atenção primária, principalmente nos idosos. Eles geralmente a questão do reconhecimento, a questão de parabenizar aquele profissional, de criar aquele vínculo. Ah, doutora só está aqui na quarta, pois eu só vou vir na quarta, porque ela me escuta, ela me entende. Nos outros dias, não, mas tem médico também. Segunda, terça, quinta, não. Mas eu só quero a doutora porque ela tem esse olhar. Ela sai de trás daquele biruzinho dela e busca um atendimento qualificado. Independentemente das questões financeiras, que se está atrasado ou não, se o salário é digno ou não, independentemente de fato da estrutura, se é favorável ou não, mas ela foca nessa qualidade e nesse processo de humanização. Melhora, claro, também as condições de trabalho. Se a gente busca essa questão de qualidade,
a gente consegue, claro, trabalhar em equipe e prestar uma assistência, vamos dizer assim, da melhor forma possível para os nossos usuários. Contribui, claro, para a eficácia do cuidado. Consequentemente, a gente, vamos dizer assim, tem um melhor resultado. Claro, nem tudo vai depender de nós, como pessoas e profissionais. Mas se a gente mantém essa qualidade, essa humanização acima do nosso conhecimento científico, nosso conhecimento técnico, a gente consegue sim ter uma grande resolutividade e, consequentemente, eficácia no atendimento. Influencia, claro, na ética, e aí vem lá naquela questãozinha que a gente respondeu ontem, né, a relação da bioética com a humanização, e aí vem à tona a questão dos princípios, os valores nossos como profissionais e os princípios e valores dos outros, né, os usuários e os familiares. Como profissional de saúde, a gente não está ali para julgar, a gente está ali para avaliar e mostrar a melhor forma possível. E aí a gente tem que mostrar as duas vertentes. Olha, seu João, se o senhor seguir por aqui, espera-se que a resposta seja a cura. Se o senhor seguir por aqui, o senhor pode piorar, o senhor pode, vamos dizer assim, ter uma sequela maior. Então, claro, o senhor tem o direito e livre-arbítrio de escolher a melhor forma para que lado o senhor quer seguir, de acordo com seus princípios políticos, religiosos, pessoais, vai de acordo com cada um. Mas como profissional, a gente tem que, claro, explicar as duas vertentes. Jamais a gente pode induzir, jamais a gente pode realizar algo. Exemplo, foi uma paciente, uma idosa, chegou na instituição e ela estava com bexigomo e ficou passado, foi prescrito para ela, a um técnico, né, no caso, passar uma sonda. Claro, uma sonda é atividade privativa do enfermeiro, porém, em algumas instituições, o técnico de enfermagem realiza. Então, foi passado, era para se passar, uma sonda vesical de demora. Nessa passagem da sonda vesical de demora, a idosa recusou. Não quero, não quero. Porém, para que ela melhorasse, era preciso passar essa sonda. O que é que o profissional faria nesse, vamos dizer assim, nesse atendimento? Como vocês agiriam nesse atendimento com essa usuária? Alguém pode dizer como vocês agiriam? Ninguém? Ó, ela precisa, para melhorar, pelo menos, ensinar os sintomas que estão ali, com muita dor, com bexigoma, a passagem de uma sonda vesical de demora. Foi prescrito, o técnico vai realizar. Porém, a paciente, a cliente se recusa e não deixa jamais. Como vocês agiriam aí? Aí vem o conhecimento de vocês, né? Científico e técnico, e vem essa questão da qualidade e da humanização. Como vocês agiriam? Ninguém? Quando vocês estiverem no estágio, vocês vão fazer o Eu quê? agiria assim, eu agiria. Eu vou falar. Pode falar. Se fosse eu. Tá ouvindo, Isabela? Tô ouvindo. Pronto. Se fosse eu agiria assim. Se ela se recusou, né, no atendimento, eu iria procurar outro profissional que pudesse fazer ali, né? Pelo fato de eu dela não aceitar, né, que eu faça, né? Ou seja, respeitando o que é, né? Mas, tipo, não é deixar de fazer o procedimento, mas sim procurar outra pessoa com que ela se sinta à vontade. Sim, esse é um ponto de partida. Quem mais acrescentaria alguma coisa? Ou vocês agiriam desta forma? E se mesmo assim, com outro profissional, ela se recusasse também, o que vocês iriam fazer?
Realmente é brincadeira. Nossa, É claro. Tá A falhando, não pessoa sei se é em explicaria, você, se né? é a minha internet aqui. Ou tá me ouvindo, Tô professora? ouvindo, Francisco. Sim, na minha opinião, a pessoa radical, pessoa que é preciso fazer atendimento, Não, agora tá aquele falhando. paciente enxergar que você está ali como um profissional. Assim, a gente mostra para o paciente que você está ali como um profissional, para fazer os devidos procedimentos, né? Sim. Ó, a- tanto No caso, a, você tentaria convencer, né? tanto o pensamento de Marx como de Francisco está correto? Sim. Então, geralmente acontece isso quando é idosa e o profissional é um homem. Vai passar uma sonda para ali, mesmo que seja uma mulher, acontece de algo invasivo, vai da privacidade, vai da cultura da mulher, principalmente do idoso. Então, claro, explicaria a importância e explicaria, claro, a gente tem que explicar o procedimento. Se mesmo assim ela se recusa, a gente procura, claro, a ajuda de outro profissional, ou do sexo feminino, ou outro do sexo masculino, vai depender, até porque a gente também tem que tentar quebrar esse preconceito existente, em cima da figura masculina, feminina na hora do atendimento, principalmente numa pessoa do sexo feminino, né? Uma idosa. Então, eu chamaria, claro, outro profissional e ele, claro, iria dizer a importância deste procedimento. Se ela ainda se recusasse, a gente precisa trazer quem nesse atendimento? A família. Então, a gente precisa atuar algum familiar, alguma pessoa que esteja ali acompanhando, porque idoso, né, tem o direito de ter algum acompanhante. E a gente buscaria, olha, fulano, ser filha, irmão, algum familiar ou acompanhante. Ela precisa realizar esse procedimento. Vamos juntos tentar trazer esse pensamento e mudar a ideia dela a respeito do procedimento em si. Porque se ela não realizar, ela não vai melhorar. Não adianta aqui medicação, não adianta soro, não adianta nada. Se o tratamento básico para diminuir pelo menos sinais e sintomas agora de imediato é a passagem da sonda. Então, iria, claro, a atuação desses familiares juntos iam chegar a um consenso. Se mesmo assim ela não quiser, ela vai assinar um termo, porque aí respalda o profissional, a instituição, quanto à não realização do procedimento. Caso venha a acontecer algo, não aconteceu uma negligência ou omissão de socorro. Estávamos ali para prestar socorro, para prestar atendimento, porém, é direito do paciente se recusar dentro de todos o conhecimento dele. Então, tentou com um, tentou com outro profissional, tentou com um familiar, mesmo assim se recusou, infelizmente, assina-se um termo e, nesse caso, a gente continua ainda. Ah, tentei, não quis, pronto, tô nem aí. O outro colega meu tenta no próximo plantão. Jamais a gente deve fazer isso. São esses usuários, né, esses clientes, que a gente tem que ter maior atenção e, claro, buscar ele para o atendimento prestado. Jamais a gente pode, vamos dizer assim, realizar um procedimento sem consentimento. Então, jamais eu poderia sedar uma cliente dessa e passar a sonda. Jamais sem o consentimento dela, claro. Se fosse uma idosa que, vamos dizer assim, tivesse algum transtorno mental, alguma idosa que tivesse, vamos dizer assim, alguma doença neurológica e não respondesse pelos seus atos e tivesse alguém, um cuidador familiar que está lhe acompanhando e o cuidador autorizasse, aí a gente poderia, aí já é outro olhar. Mas ela sendo consciente, ela entendendo todos os seus, vamos dizer assim, procedimentos realizados, eticamente, jamais a gente vai poder fazer sem um consentimento ou sedar, fazer escondido, por exemplo, qualquer procedimento que seja, tá certo? Então, é esse atendimento humanizado, é esse atendimento qualificado e, claro,
o conhecimento técnico e científico estão atrelados. E, com isso, a gente também oferece confiabilidade, vínculo, para que aconteça de fato atendimento humanizado, a gente precisa criar esse vínculo, ter essa abordagem multidisciplinar, por isso a importância da interação com outros profissionais, melhorar as condições de ambiente, e aí um leito, a questão, vamos dizer assim, dos lençóis, que foram tanto empregados lá no início, na história da enfermagem, a questão da ventilação do quarto, da iluminação, a questão do ambiente arejado, limpo, um banheiro limpo, confortável também para os clientes. Então, o ambiente em si, ele interfere nesse processo de qualidade, nesse processo de humanização. A comunicação, que vocês até me trouxeram ontem, a priorização do bem-estar do nosso paciente, respeitar, claro, os seus direitos, respeitar a dignidade, atender individual e de forma personalizada cada um, claro, dentro das normas, diretrizes e princípios da nossa profissão. E não é porque não somos psicólogos que a gente não vai fornecer esse apoio, esse acompanhamento. Quando necessário, claro, a gente aciona um psicólogo, um assistente social, para ter esse atendimento, essa visão mais contínua do nosso cliente. E aí o ideal é que todo o atendimento ele sempre seja reformulado, ele esteja em constante, vamos dizer assim, reforma, em análise, para que a gente consiga identificar os pontos negativos e o que a gente precisa melhorar nesse princípio. Quem deve prestar atendimento humanizado? Todos os profissionais, desde o porteiro até quem está lá na recepção, quem realiza a limpeza, quem está ali na cozinha, o técnico, o enfermeiro, o médico, todos os envolvidos no processo precisam, devem realizar, praticar um atendimento humanizado. Não adianta nada, só o enfermeiro, só o técnico, se os demais não realizam. E aí tem uma visão geral do todo. Por isso que a gente precisa atender essas diversidades, criar esses vínculos e essas reuniões de capacitação, de mostrar a questão que humanização e qualidade é importante para diminuir questões de erros, diminuir a segurança. Claro, né? Trazer segurança, trazer qualidade, trazer harmonia no ambiente de trabalho. Como é que a gente presta esse atendimento humanizado? Se capacitando. Não existe uma regra propriamente dita. A regra é atender individual de acordo com as necessidades. É ser o cordial, vamos dizer assim, avaliar o todo. E claro, o ambiente, a família e os usuários nesse processo de cuidado. E aí eu trago para vocês algumas técnicas de atendimento humanizado, em clínicas, consultórios ou hospital, propriamente dito, na qual, independentemente se é uma clínica pequena, se é um consultório ou um hospital de grande porte, a gente precisa se colocar em prática essas técnicas. Então, é mostrar prazer ao atender. Então, se você chega numa instituição onde os profissionais já estão reclamando. Eu não vejo a hora de terminar logo esse plantão. Aqui é desgastoso. Eu não gosto de fulano. Tá ali com fofoca, picuinho. Então, tá se maldizendo. Ali, a gente já fica de orelha atrás. Sempre atender, claro. Às vezes a gente não tá na veia boa. Mas é sempre buscar um atendimento onde a gente tá de bom humor, onde a gente sorri, a gente é cordial. Chamar, claro, né, o cliente pelo nome, jamais vozinha, queridinho, amorzinho, florzinha. Então, ter essa questão da, vamos dizer assim, forma de atendimento formal. Olhe nos olhos dos clientes, demonstre estar atento ao falar e atento à fala dele, para ele entender que você está, sim, dando importância, que ele não está falando só por estar falando. Mostre estar disposto ao atendimento, a melhor forma, tirar todas as suas dúvidas. Não tem nada pior do que a gente passar por um atendimento e sair de lá cheio de dúvidas. Vocês mesmos colocaram, acho que foi até no grupo de vocês, uma receita de um médico onde vocês não conseguiram nem identificar
a questão se era um exame, se era um remédio, o que era. Então, quando a gente recebe, é ter, vamos dizer assim, esse vínculo, essa liberdade de perguntar, olha, doutor, olha, fulano, eu não entendi. É para me fazer o que aqui? Me explique. Então, é mostrar esse atendimento e fazer com que ele não saia com vergonha, com medo. Uma mulher, quando vai fazer uma prevenção, uma mulher, quando vai para um pré-natal, ela vem cheia de dúvidas. Um homem, quando ele vai para algum atendimento de prevenção a algo, um exame de próstata, por exemplo, ele vai cheio de dúvidas e já vai todo armado. Então, a gente precisa tentar quebrar esses tabus para que ele volte novamente ao atendimento. Então, aquele atendimento, jamais ele vai voltar. Se eu consigo fazer a melhor forma possível, eu vou ter esse cliente de volta, seja comigo ou com outro profissional, mas eu vou ter ele novamente no sistema. Mas, se eu realizo um atendimento ruim numa prevenção de mama ou uma prevenção uterina, se eu realizo um atendimento ruim no exame de próstata, mas na frente, aquele paciente ele já não volta mais. Então, ele pode adquirir algo a mais por um trauma no atendimento, algo que poderia ter sido resolvido com exames preventivos. Explicar, claro, a questão do funcionamento, a questão da importância, da utilização da medicação, da utilização do tratamento correto. Então, tudo isso é uma forma de atender lá nesse processo, vamos dizer assim, na criação de vínculos. Aqui são os profissionais, né, os gestores, né, que organizam a estrutura, digamos, o dono, de fato, da instituição. E aí ele é responsável pela estrutura e pelo ambiente. Os profissionais de enfermagem, né, os enfermeiros e os técnicos, essa questão de ouvir, de chamar o paciente, de conversar, de respeitar, tudo que a gente já vem debatendo ao longo dos nossos encontros. E aí, a partir de amanhã, a gente vai iniciar. Por isso que eu também pedi para vocês ir traçando uma estratégia, qual seria o seu plano de humanização, e aí a questão também da nossa atividade, amanhã eu até envio para vocês, qual seria o atendimento, uma estratégia de atendimento humanizado no UTI, seja adulto ou seja pediatra, neonatal. Atendimento humanizado na oncologia e cuidados paliativos, na pediatria, na clínica médica, no centro cirúrgico, lá na atenção básica, nos processos de prevenção, nos centros de exames e terapias. Às vezes a gente vai para um consultório, uma clínica, um laboratório, só fazer o exame. Qual seria o atendimento humanizado nesse processo? E, claro, atendimento humanizado nessa área tecnológica, na qual a gente, quem diria, né, vocês estão em casa e eu aqui, a gente estava nessa questão de troca de conhecimento, e do mesmo jeito acontece hoje com atendimentos online. Tem clientes que muitas vezes, dependendo do profissional, realizam esse atendimento por via remoto, né, por alguma chamada de vídeo na qual ele está vendo o cliente. Então, jamais, digamos, a gente imaginaria que isso poderia acontecer, mas aconteceu. E não é porque a gente está nessa era tecnológica que a gente vai se tornar uma mera máquina e atuar da pior forma possível nesse olhar, tá certo? Trago aqui também para vocês, como eu falei logo no início, a humanização versus a qualidade. Então, a gente tem essa relação, esse entrelace entre humanização e qualidade. Ambas, claro, andam em conjunto. Não tem como a gente falar em humanização sem a gente faltar essa questão da qualidade. Por isso que toda prestação de serviço gera expectativa. Então, quando a gente vai para um ambiente, vai para uma consulta de prevenção, uma consulta de tratamento, a gente já tem expectativas, as quais devem ser condizentes ou de modo superior ao esperado, a fim de se estabelecer uma qualidade em relação ao atendimento prestado. Então, a qualidade ela surge justamente com essa forma de melhorar no processo de cuidado, melhorar no processo assistencial, seja desde a técnica em si, né, com essa necessidade de capacitação, como também de trazer esse olhar para os nossos clientes. Aqui eu venho trazendo a questão do que é qualidade. A qualidade está desde o atendimento concreto
há também os serviços, né, o produto no qual a gente utiliza. Também não tem como, vamos dizer assim, realizar um serviço, um atendimento 100%, mas se o produto, material, a instituição não é. Então, a gente tem que estar de acordo com as especificações, possuir esse valor compensador, análise do serviço e do produto, não supervalorizar, estar adequado com o uso e, claro, ser atrativo e possuir um preço bom, competitivo em relação à questão do produto e serviço ofertado, caso seja em alguma clínica particular. Então, excelência é uma habilidade que se conquista com um treinamento e prática. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Então, excelência não é um ato, é um hábito. Claro, qualidade, humanização também não é um ato, é um hábito. Então, quanto mais a gente pratica, quanto mais a gente se policia a isso, a gente consegue sim realizar e implantar nesse nosso processo de cuidar. Por que a gente tem que buscar a qualidade? Então, o ser humano, ele é eficiente porque cada um dos seus órgãos constituintes faz exatamente o que deve ser feito na hora certa, trabalhando em harmonia e cooperando um com o outro. Tudo, claro, sobre a coordenação de um cérebro. Então, ele tem um gestor, que é o cérebro, e os demais órgãos são os profissionais que estão ali trabalhando de acordo com a harmonia e cada um na sua hora certa. Se um desses para, eu estou cansado, vou relaxar, ou então um desses sofre alguma alteração, a gente já tem uma alteração nesse processo e, consequentemente, uma alteração nesse organismo. O que é que a gente tem que fazer? Trabalhar na questão da preservação da vida. Então, os órgãos que constituem o ser humano formam um sistema organizado de regras e ações, que faz com que a gente permaneça vivo. Enquanto esse sistema funciona bem, o ser humano ele está saudável, ele está vivo, ele está, vamos dizer assim, ativo. Caso aconteça alguma alteração nesse processo de trabalho, o ser humano já adquire algo, vamos dizer assim, não saudável, já tem uma alteração fisiológica. Então, uma empresa, ela trabalha como um ser vivo, principalmente também uma instituição hospitalar, tão eficiente e perfeita quanto. Então, a gente precisa de todos os profissionais atuando em harmonia, em cooperação, cada um no seu quadrado desenvolvendo sua atividade. Se um desses profissionais falha, não tem essa visão da qualidade, da humanização, do conhecimento técnico, começa aí, vamos dizer assim, criando uma desarmonização no atendimento. E com isso, vai se tornando um organismo, né, uma empresa não saudável e, consequentemente, não viva, mas na frente. Então, faço essa analogia, né, com a empresa, né, uma instituição hospitalar, com a questão do nosso corpo, do ser humano. Então, é muito fácil a gente definir, a gente falar da importância, da qualidade, mas muito difícil de se colocar em prática, pois muitas pessoas não têm esse olhar e não reconhecem essa real importância. Então, aqui eu trago também para vocês, enumerei algumas, vamos dizer assim, definições importantes a respeito de como implementar um programa de qualidade dentro das instituições, dentro também da conscientização dos profissionais em estar sempre implantando e se colocando em prática. Então, a qualidade no atendimento, ela busca, vamos dizer assim, atingir ou retirar o que eu chamo de 7 pecados mortais no atendimento ao cliente. Vem a questão da apatia, má vontade, incoerência, arrogância, insegurança, demasiado apego às normas e jogo de responsabilidade. Então, esses são 7, vamos dizer assim, pecados, 7 erros que muitos profissionais cometem ao realizar um atendimento, ao estar ali realizando a assistência ao cliente. Então, primeiro é a questão da apatia. Então,
Ocorre quando o funcionário ele não demonstra se importar com o cliente, e aí normalmente esse cliente fica bravo, ele exige resposta, ele fica agressivo, é o que a gente vê muito nas instituições hospitalares, e é claro, o contrário de empatia, aqui jamais ele vai se colocar no lugar do outro e jamais ele vai entender essas necessidades. A questão da má vontade, então ele tenta se livrar do cliente para não estar resolvendo aquele problema, não estar, vamos dizer assim, atrás de mais trabalho para fazer. Então existe, vamos dizer assim, esse atendimento desagradável, essa má vontade, que muitas vezes a gente consegue constatar nesse atendimento, nessas assistências prestadas. Incoerência é a diferença entre falar, defender uma posição e não seguir. Então, às vezes, a gente tem um pensamento, tem algumas regras para serem tomadas e não é seguida. Ou a gente não escuta os direitos, não escuta o que o paciente tem a dizer. Ou então a gente finge que escuta e acaba fazendo outra coisa. O procedimento, né? O exemplo que eu dei a vocês. A cliente ela não queria, se recusou. E mesmo assim, por incoerência, eu acabo realizando, né, de forma apática, de forma de má vontade, sem levar em consideração as suas necessidades, as suas ansiedades, medos e incertezas. A arrogância, infelizmente, existe muitos profissionais arrogantes, profissionais que deixam de lado a humildade, deixam de lado a questão do senso de, vamos dizer assim, de humanização mesmo, e aí acaba trazendo esse patamar, esse nariz empinado na hora de tratar um usuário, na hora de prestar uma assistência a esse cliente. Então, é a ausência de se comunicar, é a ausência de não saber ouvir, não ser respeitoso por conta disso. Insegurança são aqueles profissionais que não dominam tanto a técnica, não têm tanto conhecimento da instituição, dos procedimentos, e aí tem insegurança na hora de trazer vamos dizer assim, um comunicado, na hora de trazer a importância da medicação, por exemplo. E os pacientes hoje estão cada vez mais indagando, porque eles possuem conhecimento, porque a internet está aí para tudo. Então, hoje, quando alguém toma uma medicação ou é feito um diagnóstico, o pessoal já acaba pesquisando. E aí, nisso, muitas vezes, claro, internet é terra sem lei e muitas coisas são verdade, outras são mentiras. Não tem como se fechar um diagnóstico de fato só digitando lá o que é que você está sentindo. Você precisa, claro, a ajuda de um profissional, a ajuda da saúde em si, mas é nesse pesquisar e estudar que os clientes trazem muitas dúvidas. Então, se você não tem segurança no que está fazendo, o nosso cliente percebe. E aí, claro, fica com medo na hora de que você vai fazer algum procedimento com ele. Apego às normas. E aí vem lá aquele exemplo da aula anterior, né, que eu falei para vocês, a questão do curativo. Em algumas instituições tem aquelas normas rígidas a serem seguidas, e aí muitas vezes a gente não tem esse olhar às necessidades, não busca essa brecha lá nas normas e acaba de fato seguindo as normas ao pé da letra. E aí, claro, o jogo de responsabilidade, que infelizmente acontece muito na saúde, seja na hora de marcar uma consulta, seja na hora de marcar alguma cirurgia, até mesmo dentro de um hospital. Olha, o médico disse ontem que eu ia receber alta. E aí passa para um, passa para outro. Aí um exame que vai fazer 7 horas. Não, vai trocar de plantão, espera um pouquinho. E aí, essa questão de vai e vem, onde eu preciso me livrar desta responsabilidade e jogar para o meu próximo colega. Então, a gente tem que evitar, claro, esses 7 pecados, né? Esses 7 erros, na qual a gente presencia muito e verifica muito na hora de um atendimento prestado. E aí, em relação à qualidade, claro, a gente tem que manter essa questão da comunicação e do ambiente em si. Então, a gente tem que literalmente vestir e seguir as normas da empresa. Claro, mas normas essas pautadas nos nossos princípios éticos, pautadas no processo de humanização e, claro, nas necessidades do nosso usuário. Aqui eu explico um pouco a respeito dessa questão de se tornar a empresa e, claro, tentar melhorar
A todo instante a gente precisa se reciclar, a gente precisa ter esse processo de melhoria, de empatia, de qualidade, de humanização, para que a gente consiga de fato atuar na saúde como o profissional, não apenas mais um. E aqui eu trago para vocês 6 pilares da qualidade em prestação de serviço, que é a confiabilidade, foco no cliente, a presteza, a capacitação permanente, que é importantíssima, a conscientização dos colaboradores e, claro, uma melhoria contínua nesse processo dinâmico, nesse processo de interação. Explico, defino cada uma delas, vou disponibilizar o slide e aí depois vocês dão uma lidinha a respeito desta questão. E aí, claro, a gente tem a qualidade técnica e a qualidade humana. Então, precisamos dominar as duas. Ter conhecimento técnico, manusear aparelhos tecnológicos, manusear a assistência em si e, consequentemente, também alinhar a qualidade com a satisfação e as necessidades dos nossos usuários. Porque a gente tem diferentes clientes. Aqui eu trago alguns perfis de clientes na qual você vai se deparar, seja agora no estágio de vocês ou quando vocês estiverem aí no mercado de trabalho. Então, a gente tem aqueles clientes bem informados, comunicativos, tem aqueles clientes bem exigentes, alguns indecisos, outro tímido, um insatisfeito, você pode fazer o que for, mas ele está insatisfeito. Tem aquele que é fã da marca, fã dos profissionais, tem aquele que é consciente, tem aquele que caça uns descontos, aquele jeitinho brasileiro de ser. Então, são diferentes perfis na qual a gente vai, vocês vão se deparar. E aí a gente precisa tentar personalizar o nosso atendimento com esses diferentes clientes, claro, alinhado ao nosso conhecimento técnico e humano e, claro, as normas e diretrizes na qual a instituição ela preza. Não existe uma regra propriamente dita. Cada instituição possui algumas regras semelhantes e outras diferentes, mas vai depender da instituição, do tipo de assistência que você realiza, seja atendimento primário, secundário ou até mesmo terciário. Então, a gente precisa sempre estar fazendo essas pesquisas de satisfação, avaliando se de fato nossa assistência, nosso atendimento, um retorno, igual um professor. Um professor está dando aula, ele precisa ouvir a opinião dos alunos, sugestões, críticas e também, através da resposta de atividades, provas, ele consegue ter esse feedback a respeito do entendimento, a respeito do que os alunos, por exemplo, captaram. Do mesmo jeito, é num ambiente hospitalar. A gente precisa desse retorno dos usuários para que a gente consiga entender quais são os pontos que a gente ainda precisa melhorar. E aí, por isso que a gente tem que estar fazendo essa avaliação, de um atendimento com qualidade e de um atendimento ruim, para que a gente possa buscar meios de melhorar e minimizar esse processo. Por isso que a gente tem que atuar, na satisfação do cliente e uma satisfação compartilhada do familiar e, claro, dos profissionais, para que a gente consiga, de fato, ter melhores resultados, ter menos erros na saúde e, consequentemente, a gente consiga essa volta para a prevenção. Pois 99,9% na saúde é praticamente nada. Pois esse 0,1% de, vamos dizer assim, que a gente deixou de atender de forma qualificada, pode gerar erros drásticos na saúde, como, por exemplo, prescrições médicas erradas, cirurgias incorretas por semana, quedas acidentais de recém-nascidos ou até mesmo de adultos dentro dos hospitais, troca de medicação. Então, esse 1%, ou melhor, esse 0,1% na saúde é inadmissível. Como eu venho falando para vocês, a gente tem que trabalhar com o 100%. E 100% voltado para qualidade, consequentemente humanização e conhecimento técnico dentro do nosso contexto. E para a gente terminar, eu trago essa imagem aqui para vocês como uma forma também de reflexão. Então, aqui a gente tem algumas pessoas, trabalhando, e aí chega um
um espírito aventureiro, por exemplo, e ele diz: podemos melhorar esse processo. E aí um diz: não podemos falar agora. O outro diz: estamos ocupados. Qual é a mensagem que essa imagem nos traz? Ela nos traz que a gente precisa ter, né, esse olhar não direcionado, a gente precisa ter esse olhar geral para que a gente consiga ter, vamos dizer assim, mais quebra de resistência, quebra, vamos dizer assim, de fato, de regras, de normas, seguindo ao pé da letra, e também esse olhar mais humanizado, ter essa empatia e um trabalho em equipe. Se esses dois aqui tivessem esse olhar amplo, eles conseguiriam entender que esse ser revolucionário, por exemplo, consegue melhorar e agilizar nesse atendimento deles, nesse processo de assistência, por exemplo. Então, no final, ele ainda diz assim: quando não há resistência a mudanças, sempre existe a possibilidade de melhorar os processos organizacionais. Então, quando não há essa resistência de implantar novas formas além da técnica, então sempre estou falando musicoterapia, enfermagem da alegria, vamos dizer assim, a questão de desenhos, terapias, conversas, um ambiente acolhedor. Então, quando a gente não tem essa resistência, a gente consegue sim melhorar os processos, melhorar resultados, melhorar uma assistência prestada. Por isso que é tão importante a gente focar na qualidade, na humanização e, claro, na satisfação do nosso cliente. Por isso que a gente tem que quebrar essa resistência, quebrar esse nosso olhar e ser esse espírito aqui aventureiro, que busca outras formas de interação e de implantação da assistência, que já é tão mecânica e agora, claro, tão tecnológica, tão automática. Então, pessoal, vou tirar aqui a minha tela e vou abrir agora para a questão das dúvidas, questão das sugestões, o que vocês aprenderam, né, sobre a aula de hoje.